Imediatamente depois de me formar na universidade e conseguir cargos satisfatórios, ele e eu, minha namorada de infância, nos casamos. Comecei a trabalhar como professora numa escola próxima e Eli floresceu como enfermeira júnior num hospital privado local. Tínhamos profissões confiáveis e promissoras que proporcionavam estabilidade e sensação de segurança. Os bancos sem dúvida nos concederam um empréstimo para comprar a nossa primeira casa, dado nosso rendimento estável. Logo depois disso, nossos filhos nasceram. James, agora com 14 anos, e Elaine, agora com 19 anos. Eles eram objeto do nosso orgulho e acreditávamos que um futuro de sucesso os aguardava. Eles tinham um grupo amigável de amigos, estudavam bem e suas brigas periódicas nos davam prazer. Embora não houvesse uma paixão forte em nosso relacionamento, meu e de Eli, estávamos conectados por uma conexão significativa e harmoniosa. Discutíamos de vez em quando, principalmente por causa das crianças. Ela demonstrou um instinto forte e protetor em relação a eles, e foi desagradável para ela quando defendi minha autoridade em diversas questões que surgiram durante a criação de 2 filhos. Suas discussões chegaram a um certo ponto, após o qual ela mudou abruptamente para outro assunto, aparentemente tomando uma decisão interna. Com o tempo, isso se tornou um hábito para nós. A vida íntima era satisfatória. Idealmente, eu teria desejado mais durante a semana, mas Eli me recusava constantemente sob vários pretextos. Com isso, me adaptei e comecei a me contentar com os dias de folga como oportunidade para satisfazer essas necessidades. Nossos momentos íntimos estavam longe de ser chamados de fazer amor. Em vez disso, foram causados por um desejo primordial de satisfazer a si mesmo, especialmente a mim. Apesar das minhas tentativas de trazer mais emoção e variedade ao nosso relacionamento íntimo, meus esforços foram em vão. No final, mergulhamos numa rotina monótona e aceitamos isso como norma. No entanto, eu não tinha o direito de reclamar, porque Eli era inegavelmente linda e tínhamos 2 filhos lindos que criamos juntos. A tranquilidade da nossa vida começou a desmoronar inesperadamente numa quinta-feira, durante um intervalo para almoço na sala dos professores. Embora eu lecionasse em uma escola primária, ela estava ligada a um grande campus de ensino médio. Enquanto trabalhava como professora primária, tive a oportunidade de conviver e almoçar com professores seniores na sala dos professores. Isso me permitiu estabelecer relações amistosas com muitos deles. Um dia, durante um raro intervalo para o almoço, quando eu não estava de plantão no parquinho e não estava me enterrando nas marcas, Pat Collins, chefe do Departamento de Ciências Naturais da escola, me abordou com uma proposta. Ele perguntou se eu poderia ajudar um grupo de alunos do 12º ano a testar novos equipamentos interessantes. Sendo uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, aceitei de bom grado a sua oferta. Estou um tanto desconfiado de possíveis brincadeiras, respondi ao poeta. Você está tentando medir o tamanho de um cérebro humano e planeja primeiro calibrar a máquina até o limite máximo possível? Ele riu. Não. Não é tão simples. Recebemos da universidade um dispositivo básico para a coleta de amostras de DNA para uso temporário. Destina-se a um grupo de alunos talentosos do 12º ano que foram selecionados para estudar ciências naturais na universidade no próximo ano. É uma grande honra para nós, pelo que sei, isso ainda não aconteceu. Claro, eu respondi. Mas posso saber o motivo pelo qual você precisou da minha ajuda? Esta situação me interessou. Precisamos de pessoas que possam se tornar cobaias para análise de DNA. Por razões de segurança infantil, não podemos utilizar pessoas associadas às nossas instituições de ensino, incluindo estudantes e funcionários. Portanto, precisamos de cobaias completamente anônimas, que não possam ser rastreadas até nossa equipe ou universidade. Você poderia nos ajudar? Observe que as identidades dos sujeitos não devem ser divulgadas, mas um deles deve ser biologicamente relacionado aos pais e o outro não. Uma equipe de estudantes de ciências usará um dispositivo de DNA para determinar qual das disciplinas se enquadra em cada categoria.
Em vez de envolver meus próprios filhos na solução do problema, tive que ter cuidado para não dar inadvertidamente dicas aos alunos. Para completar a tarefa, foram necessários apenas 3 fios de cabelo. Um de um dos pais, um de um filho parente e um de um não nativo. Quando hesitei, Pat olhou para mim com expectativa. Ele ressaltou que ao participar do projeto trarei grandes benefícios para esse grupo específico de alunos. Afinal, essas oportunidades raramente surgem. Pensei por um momento antes de responder, por que não? No fundo, eu sabia que meus próprios filhos seriam realmente usados nesse experimento, mas decidi não contar a Pat sobre isso. Ele me entregou recipientes especiais que garantem a prevenção da contaminação cruzada das amostras. Fiquei curioso. Por que você está me dando 6 contêineres? Sem perder tempo, ele respondeu, caso você cometa algum erro com alguma das amostras. Eu respondi, imitando de brincadeira, então os professores juniores são considerados analfabetos, certo? Essa troca de piadas era comum entre nós, pois éramos bons amigos. Quinta-feira à noite foi o momento perfeito para provar, pois Eli, minha esposa, estava ausente devido a um turno tardio. A ideia de como ela reagiria quando descobrisse que seus filhos estavam sendo usados em um experimento científico me divertiu. Uma amiga da escola, Pat Jefferson, veio passar a noite com a filha. Pat era amiga íntima de Elaine há muito tempo. Conhecíamos os pais de Pat, John e Shelley, desde os tempos de universidade e conversávamos frequentemente com eles. Shelley, em particular, eu gostava por sua natureza calorosa e bem-humorada. Por outro lado, John, seu marido, era amigável e falante, mas sempre havia um toque de moderação em seu comportamento. Às vezes percebia que ele me olhava com um olhar incomum que não conseguia decifrar, mas havia nele uma espécie de autossatisfação. Era como se ele tivesse algum conhecimento que não me foi dado. No entanto, ele gostava muito de se comunicar com várias pessoas. Surpreendentemente, coletar amostras de cabelo acabou sendo mais fácil do que o esperado. Conseguir a própria mecha de cabelo acabou sendo fácil, e Elaine, com a ajuda de um pente que estava no armário do banheiro. Cada um de nós tinha seu próprio armário no banheiro compartilhado, e Elaine e Eli sempre usavam seus próprios pentes. Por puro acaso, uma mecha do cabelo de Pat caiu em minhas mãos. Durante o intervalo das aulas, as duas meninas estavam correndo alegremente pela sala de descanso quando o cabelo na altura dos ombros de Pat ficou preso em uma das cadeiras perto da mesa de jantar. Elaine caiu na gargalhada enquanto Pat tentava desembaraçar o cabelo, que estava emaranhado na fresta da cadeira. Depois de alguma perseverança, Pat conseguiu desembaraçá-lo, deixando alguns pequenos fios de cabelo. Sucesso! A amostra número 3 está concluída. Seguindo em frente, fui até o quarto de James e arranquei um de seus fios de cabelo, sem perceber como ele estava imerso na música do quarto. Agora, eu tinha 4 amostras, 2 amostras relacionadas a Elaine e James, e uma amostra não relacionada a eles. Ainda restavam 2 recipientes vazios e tentei não contaminar as outras amostras. Para me divertir, decidi incluir nele um dos fios de cabelo de Eli e do pente. Só por diversão, rotulei cuidadosamente cada recipiente e registrei os respectivos proprietários. Meu recipiente estava rotulado como as amostras de Elaine e James como B e C, Pat como D e Eli como I. Eu estava ansioso pelos resultados, pois serviriam como um teste de precisão da equipe e forneceriam diagnósticos valiosos. Experiência antes de entrar na universidade. Sem demora, no dia seguinte entreguei as amostras do animal. Sua surpresa com as 2 amostras adicionais foi óbvia, mas ele disse que isso aumentaria a confiabilidade dos testes. Como era sexta-feira, não esperava que os resultados fossem recebidos tão cedo e continuei com meus negócios habituais na semana seguinte. De repente, na sala dos professores, Pat veio até mim novamente. Olá, Al, a equipe conseguiu os resultados, está muito feliz.
Os mentores da universidade ficaram muito impressionados com o seu trabalho e com a forma como o bloco de DNA funciona nas mãos de pessoas relativamente inexperientes. Posso garantir que este grupo de alunos demonstra um grande potencial na área das ciências para o próximo ano. Dar-lhe 5 amostras foi uma decisão sábia, pois realmente representava uma dificuldade para eles. Mas recebi um relatório sobre os resultados, e embora não necessite de qualquer informação sobre a sua identidade ou origem, estou grato pela sua ajuda. Quanto ao resultado do DNA, resolvi aguardar a abertura do envelope pardo até voltar para casa, pois tinha que me preparar para uma aula da 6ª série. O relatório em si era bastante simples e começava com uma explicação detalhada da técnica utilizada para determinar as sequências de DNA de cada amostra. Em seguida, foi apresentada uma tabela visual, na qual foram indicadas as relações de parentesco entre as amostras. Concluiu-se da tabela que a amostra não estava relacionada com nenhuma das outras amostras, enquanto a amostra E acabou por estar relacionada com as amostras B e C. Da mesma forma, a amostra D também parecia estar relacionada com as amostras B e C. É digno de nota que a amostra E não tinha ligação com a amostra D. Mais adiante no texto, foi garantido que o laboratório de DNA da universidade verificou cuidadosamente os resultados, o que garante uma probabilidade de erro extremamente baixa. Por fim, o texto agradeceu aos alunos do 12º ano pelo comportamento exemplar durante o trabalho. A carta expressava apreço pela incrível exatidão. Segundo a carta, os resultados foram perfeitos em todos os sentidos. Foi só depois de ler novamente o relatório que todo o horror dos resultados caiu sobre mim. Senti minhas mãos tremerem quando percebi a essência do que estava acontecendo. Foi um choque total, como se eu tivesse sido pego de surpresa por um golpe poderoso. Os resultados mostraram que eu, chamada amostra A, não sou parente biológico dos meus próprios filhos, amostras B e C. Era impossível acreditar. Sempre me considerei o pai deles, mas agora parecia que havia uma ligação biológica entre Eli e eu. Além disso, foi mencionado que Pax é parente de Ellen e James. Esta revelação me deixou completamente perplexo. A gravidade desses resultados foi insuportável. Minha mente estava acelerada, pulando de um pensamento para outro, recusando-me a aceitar a verdade óbvia de que havia sido enganada durante todo o meu casamento. Não, Eli, não, gritei, e essas palavras ecoaram pela casa vazia. Felizmente, ninguém estava em casa ainda. O vazio da casa de repente me pareceu sufocante. Girei no mesmo lugar e caí no chão da cozinha, perdendo a consciência. Pai, você está bem? A voz de Elaine rompeu a consciência nebulosa e me trouxe de volta à realidade. Acho que sim, murmurei fracamente. Mal abri os olhos, mas só consegui distinguir o rosto vago da minha filha, cheio de evidente preocupação. Foi realmente minha filha, Elaine? A terrível verdade me atingiu novamente, forçando-me a ficar de pé, e balancei a cabeça, tentando me livrar da sonolência. Passando a mão pelo cabelo, estremeci, sentindo um inchaço no lugar onde meu crânio recebeu o golpe ao cair no chão. Ah, não pude deixar de exclamar, minha mão estava manchada de sangue. Um momento depois, Elaine apareceu com um guardanapo, gelo e um copo de água fria. Bebendo água e aplicando gelo no ferimento, murmurei palavras de gratidão. Obrigado, eu disse. Não sei exatamente o que aconteceu, fiquei absorto lendo este relato e no momento seguinte percebi que você estava chamando meu nome. Devo ter escorregado ou algo assim, mas acho que tudo ficará bem em 1 minuto. Vou para o meu quarto descansar. James e minha mãe estarão em casa em breve. Você acha que aguento o jantar? Elaine respondeu rapidamente, claro, pai. Você realmente me assustou, você sabe. Achei que você estava tendo um ataque cardíaco ou algo assim. Meu próximo passo seria respiração artificial. Quando pensei que todas as aulas de educação física da escola de repente faziam sentido, um sorriso escapou de meus lábios.
Eu te amo e agora vá descansar, ela disse, e essas palavras atingiram meu coração com uma força que superou um ataque cardíaco. Elaine, minha filha, mas não realmente minha. Apesar de eu não ser seu pai biológico, eu a estimava muito e ela me amava como seu pai. Talvez eu não seja o pai biológico, mas apenas um idiota que cuidou de sua educação, que a abraçou em meio às lágrimas e a acompanhou até a escola todas as manhãs. O teste de DNA jogou cruelmente essa verdade na minha cara, mas suas consequências não apenas me derrubaram, como partiram meu coração. Quando me sentei na poltrona da sala, ela serviu de travesseiro para meus pensamentos inquietos. Os pensamentos giravam em torno da traição de Eli, e não uma ou duas vezes. Não pude deixar de me perguntar quantas vezes mais ela traiu. Foi desagradável para mim pensar que 2 casos conhecidos de infidelidade ocorreram com uma diferença de vários anos. O que aconteceu durante esse período não contabilizado, ou antes, ou depois? E agora? Ela ainda é infiel? Só de pensar nisso me intrigou. Como pôde Eli, minha esposa, meu amor, minha parceira, cometer tal engano? Éramos uma equipe, inseparáveis em tudo o que fazíamos. Outros muitas vezes admiravam nossa união aparentemente maravilhosa, porque raramente brigávamos. Com a idade das oportunidades, nossa intimidade tornou-se menos frequente, geralmente limitada aos finais de semana. Além disso, a presença de filhos adolescentes fazia com que tivéssemos menos probabilidade de ficar sozinhos, pois não podíamos fazer barulho e satisfazer livremente os nossos desejos. Pensando, repeti inconscientemente a palavra como, e só então percebi que Elaine entrou na sala com uma xícara de café para mim. Eu também não sei como, pai, ela respondeu, pensando que eu tinha feito uma pergunta. Olhei ao redor da sala em busca de um possível perigo de tropeçar, mas o chão estava seco e sem nenhum objeto para escorregar. Parece que você estava absorto lendo quando entrou na cozinha. Parece que é algum tipo de relatório científico. Pai, seria melhor se você fizesse seu trabalho sentado à mesa. Apesar dos palavrões, ela gentilmente me entregou café e um relatório amassado, resmungando desapontada. Obrigado por tudo, Lenny, respondi, usando seu apelido carinhoso quando ela me repreendeu. Ela sorriu e saiu da sala para continuar preparando o jantar. Eu precisava organizar meus pensamentos e abordar a situação de forma lógica para entender se havia algum erro aqui. Se eu tivesse continuado assim e isso fosse um erro, eu teria que descobrir. Meu relacionamento com Eli e as crianças já foi irreparavelmente prejudicado. A traição de Eli com John Jefferson tornou-se óbvia, não uma vez, mas muitas vezes. Essa notícia me alarmou, fazendo minhas mãos tremerem. Já tinha percebido que se tratava de uma manifestação de instabilidade emocional e sabia que precisava urgentemente recuperar o controle das minhas emoções e do meu comportamento externo. Felizmente, como professor, aprimorei minhas habilidades de gestão em ambos. Isso foi especialmente importante na comunicação com os pais que voluntariamente matriculavam seus filhos em minhas aulas todos os anos. Quando terminei meu café, já havia resolvido a situação com sucesso. Enquanto o gelo derreteu, ele escorreu pelo meu rosto. Só então, James e Eli entraram na sala. Você está bem, pai? James perguntou. Estou aguentando, filho. Talvez seja hora de pensar em uma cadeira de rodas, ele sugeriu brincando, examinando meu ferimento na cabeça. Provavelmente dói. Ele sorriu e foi para seu quarto. Preocupada, Eli aproximou-se e avaliou o ferimento do ponto de vista médico. Não são necessários pontos, mas será preciso aplicar gelo por um tempo. O que Elaine estava pensando? Usando um dos meus lindos panos de prato, vou borrifar e molhar para remover manchas de sangue. Volto logo com um guardanapo limpo e gelo, disse ela, saindo rapidamente da sala e começando a aplicar um novo curativo. Fiquei satisfeito por ter conseguido manter a calma durante toda a provação. Mas a cada toque e exame da ferida, não pude deixar de estremecer. Não pela dor, mas pela compreensão da traição,
que agora me parecia óbvia. Eli, pelo contrário, acreditava que a minha reação era causada apenas pela dor. Não seja tão sensível, ela murmurou quando tentei me afastar de seu toque. Vamos jantar. Eu realmente preciso de um banho. Elaine cozinhou diligentemente para você. Ela riu, mas eu não consegui encontrar forças para rir enquanto subia as escadas desajeitadamente e me juntava à minha família à mesa. Minha família? Essa mentira permeou todos os meus pensamentos. Quase perdi o controle de mim mesmo. Felizmente, todos atribuíram meu comportamento estranho a uma queda recente e ignoraram. Mais tarde, quando fui para a cama, percebi que havia enfrentado com sucesso o primeiro dia de engano. Eu poderia lidar com isso. Como professor, eu tinha vários dias todos os anos que poderia usar como licença médica. Dado o enorme estresse associado ao trabalho de um professor, é importante compreender que estes dias também podem servir como um descanso tão necessário para a saúde mental. Uma das vantagens de trabalhar num sindicato é a oportunidade de usufruir deste privilégio. Percebendo isso, decidi entrar em contato com o diretor júnior da escola para discutir a possibilidade de tirar uma semana de folga. Quando ela descobriu meu histórico e percebeu a seriedade do meu pedido, ficou surpresa. Isto parece inesperado. Há algo específico que eu deva saber? O que é? Ela perguntou, parando em antecipação. Relutantemente, respondi, prefiro não revelar os detalhes neste momento, chefe. Só preciso ficar sozinho em casa para resolver algumas questões pessoais que exigem séria consideração, dado meu estado de espírito atual. Não se preocupe, Alameda, sei que você não está apenas brincando, mas reconheço sua forte ética de trabalho. Espero que sua ausência seja útil para você. E agora? Vá em frente. Providenciarei um professor substituto para liderar sua aula durante a semana. Basta deixar todos os seus planos de aula na mesa para o professor substituto. Este fim de semana me pareceu irreal. Em casa, continuei tendo conversas normais, mas tentei passar o máximo de tempo possível longe de Eli, fingindo que precisava urgentemente fazer várias coisas no quintal. O mais difícil foi a hora da refeição. No contexto da habitual comunicação familiar alegre, foi difícil para mim participar ativamente. Evitar o contato visual direto com Eli tornou-se um problema constante. De vez em quando eu tinha que sorrir, fingindo que estava tudo bem. Mas toda vez que via James e Elaine, meu coração se partia em pedaços. À noite, refugiei-me em mim mesmo, justificando a minha saída antecipada com pretextos como trabalhar no quintal e recuperar de uma queda. Surpreendentemente, Eli não demonstrou interesse e intimidade durante todo o fim de semana. Talvez fosse meu estado paranoico, mas senti um suspiro de alívio quase imperceptível. O que ela tentou esconder? Na segunda-feira de manhã, mantive meu horário de trabalho habitual. O horário semanal de Eli consistia em turnos diurnos, então ela estaria ausente durante meu horário escolar normal. James, como sempre, frequentará a escola, e Elaine teve uma semana inteira estudando na universidade. Na verdade, parecia que eu iria para a escola normalmente e o resto da família cuidaria de suas tarefas habituais. Foi maravilhoso porque eu estava livre para explorar tudo o que precisasse. Minha mentalidade lógica de professor foi ativada e, depois de um tempo, fiz uma lista de coisas que precisavam ser verificadas. O primeiro da lista era vasculhar os pertences pessoais de Eli em busca de pistas que pudessem me dar respostas. Quem, quando, onde e por quê? Monitore as ações de Eli durante o horário comercial, pois é provável que qualquer comportamento suspeito aconteça lá. Ela raramente sai com amigos ou participa de eventos sociais sozinha. Compre um dispositivo de rastreamento para o carro de Eli e investigue as ações e o paradeiro de John Jefferson. Consulte um advogado para explorar as opções possíveis. Acabou sendo bastante fácil realizar a primeira tarefa, pois agora eu tinha acesso ilimitado a toda a casa. Vasculhei minuciosamente todos os cantos, incluindo o guarda-roupa de Eli, a mesa de cabeceira e até o sótão,
mas não encontrei nenhuma evidência de qualquer ação. Mas então algo incomum chamou minha atenção. Na sala notei um álbum de fotos, que aparentemente era retirado e substituído com frequência. A ausência da habitual camada de poeira neste álbum fez com que ele se destacasse dos demais. Afundei na minha cadeira habitual com uma sensação de derrota, pensando em onde mais continuar a busca. Foi nesse momento que a curiosidade tomou conta de mim e resolvi pegar os álbuns dela na estante. Esses álbuns de fotos foram esquecidos há muito tempo, deixados sem atenção e cuidado. Folheando as páginas, percebi que as fotos nelas contidas não eram fotos comuns dos locais habituais. Pelo contrário, todos foram feitos dentro dos muros de um hospital local. Geralmente Eli vestia roupas de hospital, mas às vezes ela escolhia vestidos mais reveladores. No passado, eu poderia ter ficado orgulhoso disso. Ele era inegavelmente atraente, e sua escolha cuidadosa de roupas era capaz de atrair a atenção de qualquer homem próximo, independente da idade. Mas em vez de orgulho, fui dominado por uma sensação de traição. Ficou claro que ela não se vestira bem para me impressionar, mas para atrair a atenção de John. Os olhares secretos e sorrisos maliciosos trocados pelos membros da nossa empresa de repente se encaixaram, deixando-me completamente traído. Eu podia sentir os pensamentos de John cheios de pena de mim, como um tolo ingênuo, que não percebeu que ele e Eli estavam se entregando livremente ao seu romance. E provavelmente sem saber que temos 2 filhos biológicos. Naquele momento, minha consciência parecia ser transportada para um universo paralelo, desconectada da realidade, como se eu vivesse num filme. Tudo o que eu pensava ser verdade de repente parecia irreal. Casamento, filhos, família. É incrível como rapidamente um amor duradouro por uma pessoa especial pode se transformar em ódio feroz. Esta era a realidade deste universo alternativo. Apesar da vontade de ceder ao desespero e desistir da vida, não me permiti seguir esse caminho. Eu tinha planos que precisava cumprir. Foi a visão deste único álbum de fotos que acendeu a chama do meu amor por Eli. Cada grama de amor se espalhou pelo chão da sala. Determinado, digitalizei escrupulosamente cada foto e criei uma pasta protegida por senha em meu computador para salvar minhas descobertas. Agora era hora de passar para o próximo item da minha agenda, mas de repente fui pego de surpresa. O relógio bateu 11 horas, lembrando que o horário de almoço de Eli está marcado para 12 horas da tarde. Tive tempo suficiente para chegar ao hospital onde ela estava hospedada e descobrir o que ela estava fazendo. Antecipando a necessidade, trouxe comigo minha confiável câmera com lente telescópica. Felizmente, foi fácil encontrar uma vaga para estacionar a essa hora do dia e a sorte estava do meu lado. Encontrei um lugar nos fundos do estacionamento. Foi escondido com sucesso de observadores casuais perto da entrada principal, mas ao mesmo tempo foi possível observar todos que entravam e saíam dele. Pouco antes do meio-dia, às 11h05, vi John caminhando confiante em direção ao hospital, como se já tivesse feito isso inúmeras vezes antes. Então, às 11h05, Eli saiu do prédio. Talvez não parecesse significativo a princípio se não fosse pelo fato de ela ser parente próxima de John. Suas mãos estavam entrelaçadas. Naquele momento, meu carinho por Eli se manifestou novamente em forma de raiva. A raiva foi dirigida a ela e a John. Quase instintivamente, liguei minha câmera e tirei algumas fotos do casal saindo do hospital e indo em direção ao carro de Eli, que, felizmente, estava estacionado longe do meu. Quando eles trocaram um beijo apaixonado antes de entrar no carro, minha raiva aumentou ainda mais. Decidindo manter uma distância segura, segui silenciosamente atrás deles. Sem saber da minha presença, não mostraram sinais de suspeita, não fizeram curvas fechadas e não olharam por cima dos ombros em busca de possíveis perseguidores. Eles se safaram por muito tempo, não deixando dúvidas de que podem fazer o que quiserem. Ambos estavam firmemente convencidos de que o marido estúpido estava na escola como sempre, então por que deveriam se preocupar? O carro parou perto de um hotel.
um hotel localizado a uma curta distância do hospital. Esta instituição atendia principalmente pacientes hospitalares e seus familiares não residentes. Saindo às pressas do carro, correram para o saguão do hotel, onde, ao que parece, foi possível ir direto para o quarto. A recepcionista, sem dizer uma palavra, apenas entregou-lhes a chave com um gesto. Depois que eles desapareceram no elevador, caminhei vagarosamente até a recepção, fingindo interesse pelo ambiente ao redor. Seguiu-se uma pequena conversa com o administrador e mencionei casualmente como o casal que estava partindo estava com pressa. Mas a resposta dela causou em mim uma ressonância tão profunda que parecia que poderia penetrar na própria alma. A dor era insuportável, ameaçando destruir minha compostura e lançar uma torrente de maldições para o mundo inteiro. Em tom comovente, ela disse que o casal era visitante regular aqui. 4 vezes por semana eles alugavam um quarto e rapidamente comiam comida para a viagem. Apesar do tempo que passou, estou emocionado com o amor desse casal. Enquanto ela me contava como eles visitavam esse lugar com frequência, pensamentos de repente invadiram minha cabeça. Éramos um casal, pelo menos ela tinha que acreditar. Mas a voz do administrador continuou a soar, ignorando a minha intervenção. Ela disse que trabalha neste local há 15 anos e de segunda a quinta eles sempre têm a mesma rotina diária, como um relógio. Mesmo quando minha esposa estava grávida, ela e James vinham aqui regularmente, passando cerca de 1h30 aqui cada vez. Porém, era perceptível que eles nunca vinham aqui durante as férias escolares. A recepcionista perguntou se eu precisava de um quarto, ao que recusei educadamente, explicando que estava apenas explorando possíveis opções de acomodação para visitantes de representantes da minha empresa. Felizmente, consegui encontrar o caminho até o carro, me sentindo um pouco perdido. Como eu esperava, cerca de 1 hora depois eles estavam caminhando tranquilamente até o carro, comendo sanduíches. Conhecendo bem Eli, percebi imediatamente, pela sua expressão facial e pelo seu andar, que ela acabará de se divertir com seu amante. Minha câmera capturou novamente e eu mal consegui conter minha raiva, resistindo à vontade de brigar com aquelas pessoas nojentas. Daquele momento em diante, não pude deixar de considerá-los desprezíveis e nojentos. Eles foram embora, deixando-me em estado de choque no estacionamento do hotel. Enquanto eu estava sentado atordoado, a recepcionista me notou e acenou com a mão amigável. Talvez ela tenha feito uma pausa para o almoço. Deu a impressão de que ela demonstrava boa vontade para com um potencial cliente do hotel. Num desabafo amigável, ela veio até mim e perguntou se eu tinha alguma outra solicitação em relação aos serviços do hotel. Recusei educadamente a oferta, agradeci e saí. Quando cheguei em casa, coloquei as fotos em pastas e passei para a próxima tarefa. Para minha surpresa, ainda era segunda-feira. Para resolver um problema específico, fiz uma pesquisa na internet e encontrei um dispositivo de rastreamento GPS discreto em uma das lojas locais. Quando o relógio bateu 2 horas da tarde, tive tempo de comprá-lo e voltar para casa antes da minha chegada habitual. Gastando $200, finalmente comprei o dispositivo junto com uma breve instrução. Consegui chegar em casa às 3h30 e imediatamente me sentei à minha mesa, fingindo estar absorto analisando papéis. Mas minha imagem pacífica foi interrompida abruptamente quando uma viela irrompeu pela porta. A noite foi agitada e de manhã cedo me senti exausto. Uma xícara de café e uma lavagem facial rápida me permitiram acordar o suficiente para instalar um rastreador no carro de Eli e configurar o aplicativo apropriado no computador. Depois de ajustar as configurações, preparei o café da manhã e continuei com minhas atividades habituais, como se fosse um dia normal de trabalho na escola. A curiosidade me fez pesquisar no Google informações sobre advogados de divórcio locais, o que acabou sendo muito informativo. Havia inúmeras opções na tela. Escolhi um deles ao acaso e liguei para saber da possibilidade de marcar uma consulta para hoje. Felizmente, havia lugares vazios. Às 11 horas, eu estava sentado, entusiasmado, numa pequena sala de recepção que irradiava conhecimento e história.
Olá, senhor, posso te chamar de Al? Sem me dar oportunidade de responder, ela se apresentou como Jane Loeber, advogada de divórcios. Depois de perguntar sobre minhas necessidades, ela perguntou: como posso ajudá-lo, Al? Reunindo meus pensamentos, pude contar sobre os acontecimentos ocorridos nos últimos dias. Só depois de um momento percebi que as lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo meu rosto. Finalmente, criei coragem e pela primeira vez admiti abertamente o que estava acontecendo comigo. Foi também a primeira vez que confiei a alguém sobre isso. Jane, munida de um grande estoque de guardanapos, me ouviu atentamente, fazendo anotações. Ao longo da minha história, ela ocasionalmente proferiu um silêncio, ou bom. Quando terminei de contar, houve um silêncio constrangedor. Assoei o nariz quando Jane começou a falar, olhando suas anotações. Bem, Al, essa não foi uma história ruim, ela comentou. Você tem alguma evidência para apoiar tudo isso? Jane perguntou. Comecei a descrever detalhadamente as evidências fotográficas que consegui coletar até agora. Não informei Jane sobre o rastreador GPS, temendo que ela declarasse sua ilegalidade e inaceitabilidade em tribunal. Ok, Jane respondeu. Obviamente, você tem um bom motivo para entrar com uma ação judicial contra John por pensão alimentícia não paga durante todos esses anos. Além disso, você poderia processá-lo por alienação de afeto, mas isso exigiria fortes evidências de que ele de alguma forma forçou Eli a um relacionamento. Com base nas informações que você forneceu, isso parece extremamente improvável. Quanto a você e Eli, a julgar pela sua história, o resultado provável será o divórcio. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que você reconheça que isso atende aos requisitos da lei. A existência de casos amorosos não contraria a lei e os votos proferidos durante o casamento não têm valor jurídico. Em caso de divórcio, ambos os parceiros serão tratados como iguais. Qualquer acordo financeiro não será afetado pela infidelidade de sua esposa. Como vocês dois trabalham e recebem a mesma renda, as questões de pensão alimentícia serão neutralizadas. Além disso, como sua filha já tem 19 anos, ela não faz mais parte da solução do problema. Mas a situação de James é diferente e dependerá das consequências financeiras da decisão sobre a ordem de residência. O guardião James receberá 70% do valor da casa, e os 30% restantes serão distribuídos entre os demais pais, conforme determinação judicial. A divisão de fundos e outros bens também será determinada pelo tribunal. Este não é um processo fácil, por isso é importante pensar se você realmente quer seguir esse caminho. Ela olhou para mim através dos óculos novamente. Por um momento lembrei-me de tudo que aprendi recentemente. Os resultados da análise de DNA, o querido álbum de fotos, o incidente no hotel. Sem hesitar confirmei, sim, com certeza. Tudo bem então, ela respondeu. Até quinta-feira concluirei a preparação dos documentos necessários e os prepararei para assinatura. Após a assinatura, a única solução restante será determinar o momento do envio para Eli e John. Por favor, envie todas as informações financeiras necessárias especificadas neste folheto à minha secretária por fax, SMS ou e-mail. Vejo você na quinta-feira, L. Só não se esqueça de evitar qualquer ação estúpida ou ilegal, e poderemos continuar o processo com segurança. Quando ela se levantou e se dirigiu para a porta, eu estava de volta à sala de espera, olhando nervosamente para os outros três que esperavam. Pelo menos nesta situação tenho companhia. Lembro-me claramente dos meus pensamentos naquele momento. Era absolutamente óbvio para mim. Eli tomava banho constantemente assim que voltava do trabalho. Ela justificou isto dizendo que desta forma evita a possível transmissão de germes hospitalares nocivos para nós, membros inocentes da sua família. Mas agora eu tinha certeza de que isso era apenas um disfarce para seus encontros íntimos. Ocorreu-me que John havia usado o nome James durante o encontro no hotel. Estas constatações chocantes apenas reforçaram a minha determinação. Eu sabia o que tinha que fazer.
Na manhã seguinte, acordei cedo, movido por um propósito firme. Sem hesitar, fui até o carro de Eli e desmontei cuidadosamente o rastreador GPS. Eu não o usei mais. Os dados de ontem mostraram que Eli estava novamente enganada. Além disso, interferi no sistema elétrico do carro para que ele não pegasse. Voltando logo para a cozinha, preparei o café da manhã como de costume e fiz minhas tarefas matinais habituais. Apresse-se, Tiago. Eli chamou impacientemente. Precisamos ir embora. Não posso me atrasar para o trabalho. Minha mente vagou. Você vai conhecer seu futuro marido, pensei com um toque de amargura. Você nunca sabe o que sabe, pensei comigo mesmo. Ambos, como sempre, desapareceram na garagem. Mas, para surpresa deles, o carro não pegou. Eli me pediu para inspecionar o carro dela, pois ele não pega. Aproximei-me casualmente, sem demonstrar urgência. Levantando o capô, fingi mexer nos fios, oferecendo a Eli para tentar agora e talvez agora. Infelizmente, Eli, parece que você e James terão que pegar o ônibus hoje. Ofereci-me para lhes dar boleia, mas menti que tinha uma reunião de pessoal em frente à escola. Eli estava infeliz, mas entendia que se não começasse a caminhar até o ponto de ônibus agora, teria que esperar mais 30 minutos. James também não ficou impressionado. Na tarde de quarta-feira, Eli voltou para casa depois de um dia normal de trabalho e foi para o quarto tomar banho. Quando ela já estava se aproximando da escada, eu a chamei. Eli, estou ciente do que você e John têm feito. A reação que se seguiu foi realmente digna de ser capturada pela câmera. Eli congelou no lugar, seu corpo congelado no meio de um passo. Ela se virou lentamente para mim, agarrando-se ao corrimão para se apoiar. Seu rosto ficou pálido e ela quase perdeu o equilíbrio nas escadas. Confusa e alarmada, ela murmurou: "O que você quer dizer?" Eu não iria adoçar a verdade. O ressentimento oculto que eu vim escondendo por tanto tempo finalmente rompeu. Virei-me para ela e disse: "Estou ciente do seu caso com John, que vem acontecendo nas minhas costas há quase 2 décadas." Levantei a voz, feliz por Elaine e James estarem praticando esportes. Ao longo do nosso casamento, você me traiu, deu à luz 2 filhos dele e me fez acreditar que eles eram meus. Se precisar entrar em contato comigo, entre em contato com meu advogado, cujas informações de contato estão listadas nos documentos do divórcio. Acredito que James e Elaine estarão ansiosos por suas explicações sobre as ações que vocês vêm realizando todos esses anos. Eu esperava que fosse eu quem lhes contasse a verdade. Eu não conseguia falar sobre isso entre John e eu, e também sobre as consequências que isso teria para nossos filhos. Só de pensar nisso me senti deprimido. Percebendo que poderia perder o controle de mim mesmo e dizer ou fazer algo que afetaria muito nossos 2 filhos maravilhosos pelo resto da vida. Ele, por outro lado, desabou nos degraus, gemendo e repetindo em desespero: "Não, não." Apesar de seu sofrimento, não consegui expressar qualquer simpatia por ela. Em vez disso, voltei minha atenção para a cozinha, concentrando-me em preparar o jantar para James, Ellen e Eli. Surpreendentemente, enquanto arrumava a mesa, senti-me estranhamente calmo, colocando 2 envelopes, um para James e outro para Elaine, em seus lugares habituais. Em todas as cartas, expresso o meu profundo pesar por ter colocado você numa posição difícil. Meus queridos filhos, quero que entendam que se houvesse uma alternativa, uma forma de salvá-los do meu sofrimento e da minha vergonha, eu certamente a usaria. Por favor, acredite em mim quando digo que meu amor por vocês dois é ilimitado e consome cada parte do meu ser. Desde o momento em que você apareceu neste mundo, eu o adorei e me dediquei a ajudá-lo a se transformar nas personalidades maravilhosas que você se tornou. Se você sentir necessidade de vir até mim e conversar comigo, o que espero sinceramente, estarei ao seu lado. Eu te amo. Agora tem um novo número de telefone, 2237.
Por favor, não conte isso à sua mãe, pois não posso tolerar qualquer associação com ela. Espero sinceramente que a explicação que ela lhe dará não lhe cause muita dor de cabeça, como aconteceu comigo. Elaine e James, entendo que vocês dois estejam passando por um momento difícil. Por favor, acredite em mim quando digo que minha raiva por esta situação quase me destruiu. Eu estava pensando em acabar com essa dor para sempre, mas a única coisa que me manteve calmo e focado foram vocês dois. Sua mãe me traiu. Apesar da traição e do engano, ela continua sendo sua mãe. Quando o caos se acalmar e você tiver tempo para refletir, perceberá que ela foi uma mãe maravilhosa para vocês dois. Mesmo assim, as ações dela afetaram sua capacidade de amar e cuidar de você. Não deixe que isso ofusque todos os anos de felicidade que vocês viveram juntos. Quero que vocês dois saibam que eu te amo. Como último pensamento, cheguei à conclusão de que, pelo bem das crianças, acabaria por ter de recorrer novamente ao meu advogado. De acordo com a lei, ele precisa de um tutor menor de 16 anos. Você e Ellie precisam encontrar uma maneira de negociar, mas ela não precisa deixar você cuidar de James. Como mãe dele e John como pai, você é um estranho nesta situação. Embora eu já tenha entendido, ouvir isso em voz alta só aumentou meu desespero com a situação atual. Jane ficava dizendo que deveríamos nos divorciar e então tudo se resolveria sozinho. O processo de divórcio correu normalmente, como esperado, não foi solicitada pensão alimentícia. Para minha surpresa, recebi 40% dos bens da família, o que pegou Ellie de surpresa, pois ela esperava receber muito mais. Elaine decidiu morar comigo permanentemente, embora às vezes passasse várias noites na casa de Ellie. Apesar da tensão que surgiu entre eles, eles chegaram a uma trégua tranquila. Fiquei feliz por Elaine, mas ao mesmo tempo não pude deixar de ficar com raiva porque Ellie parecia ser a vencedora naquela situação difícil. Por outro lado, John morava em nossa antiga casa com Ellie e James. Ele sabia que não deveria aparecer em casa quando Elaine estivesse lá. De alguma forma, ele conseguiu um apartamento de luxo onde ficava quando não morava com Ellie. Elaine me contou que James havia se tornado um completo recluso, passando a maior parte do tempo trancado em seu quarto. Ele se recusava a comer com Ellie e John e parecia se abrir apenas quando Elaine estava por perto. Seu relacionamento com Ellie era cheio de desprezo. Ele nem tentou ser educado com ela. Ele raramente falava, respondendo apenas com um murmúrio curto e desinteressante quando abordado diretamente. Ele ignorou John completamente, o que agravou a natureza já rebelde do adolescente e o transformou em um desastre em potencial esperando nos bastidores. Um dia, Elaine confidenciou-me, expressando sua profunda preocupação por ele. Ela estava com medo de que, se ele não mudasse seu comportamento logo, tomaria uma decisão da qual se arrependeria para sempre. Parecia que ele entrou na empresa errada na escola. Ele começou a causar cada vez mais problemas a todos os seus professores, causando estresse. Os seus amigos, que ainda estão na escola, disseram-lhe que ele negligencia completamente os seus deveres acadêmicos. Pai, o que podemos fazer? Olhei para minha filha com o coração pesado. Na manhã seguinte, encontrei Ellie em um café. Ellie, vou ser honesto. Você precisa partir para a Austrália com urgência. Use um passaporte falso e um voucher de voo. Fuja despercebido. Os parentes de Shelley sabem do seu relacionamento com John e estão muito zangados com você. Ao pensar na escala de seu engano, um sentimento de repulsa surgiu novamente em mim. Você tem que me dar a custódia de James e entregar a casa, nossa antiga casa, para James, Elaine e o traste. Eu tenho os documentos aqui. Coloquei o último envelope amarelo sobre a mesa. Não se engane, Ellie. Estou lhe oferecendo uma saída e não porque tenho algum sentimento por você. Não, isso não está certo. Eu tenho sentimentos por você. Eu sinto ódio por você. Ódio e repulsa puros e sem mistura. Como você teve coragem de fazer o que fez comigo?
Nunca entenderei a extensão da sua traição ao nosso casamento e aos nossos filhos. O amor e o respeito que senti por você foram tratados com total desprezo. Mas estou lhe oferecendo a oportunidade de sair dessa situação porque você é a mãe de James e Elaine e eu me importo muito com eles. É muito importante que haja uma mãe na vida deles. Então, por favor, assine os papéis e saia do país, excluindo-se de nossas vidas. Esta é a sua última chance. Eli pegou os documentos, leu-os com atenção e finalmente os assinou. Mas isso significa que estou desistindo de nossos filhos, disse ela. Bem-vindo ao clube, BCH. Agora você entende a dor que senti quando descobri seu engano de longo prazo. Levantei-me e saí do café, causando um suspiro coletivo de alívio nos visitantes. Mas toda a atenção estava voltada para a mulher soluçante que permanecia sentada no lugar. No dia seguinte, James veio à minha casa com todas as suas coisas. Ei, pai, o que houve? O que é? Ele perguntou curioso. Informei-lhe que sua mãe havia deixado um bilhete sobre a mesa, pedindo-lhe que viesse aqui e se preparasse para uma longa estadia. A maioria de suas coisas havia sumido e parecia que ela não voltaria. Olhei para James, meu filho amado, e sorri para ele de forma encorajadora. Não se preocupe, tudo será explicado em breve. Agora vai e desfaça as malas, eu disse. Elaine entrou correndo em casa, abraçou o irmão e ajudou-o a guardar as coisas. Os meios de comunicação locais relataram o desaparecimento inesperado de John Jefferson, um morador da cidade recentemente divorciado. Houve sugestões sobre suas supostas conexões com um criminoso conhecido. As autoridades estavam investigando ativamente. Em outra seção do jornal, foi publicado um artigo sobre um incidente incompreensível relacionado a um incêndio em uma casa. Para nossa surpresa, tratava-se da nossa antiga casa. Obviamente o incêndio eclodiu durante um assalto mal sucedido, deixando vestígios evidentes da destruição que precedeu o incêndio. James e Elaine refugiaram-se em minha casa, onde permaneceram até Elaine ir para a universidade. Por uma coincidência inesperada, Patsy, que era sua irmã, também estava no mesmo lugar. Shelley decidiu vender sua casa e ir morar onde sua filha estudava. Encontramos consolo no fato de que James costumava ir para a cama à noite, imerso na música de suas bandas favoritas através de fones de ouvido. Os fundos foram armazenados de forma segura em nossa conta offshore, aguardando sua necessidade futura. É sabido que os professores não recebem rendimentos significativos. As crianças e eu não temos notícias de Eli há anos. Aparentemente, ela estava com muito medo de que os parentes de Shelley, que eu expus aos olhos de Eli como um grupo criminoso influente, a punissem por roubar o marido de Shelley. E decidi que não queria mais começar um relacionamento sério. Era uma vez, há 12 anos, tive uma relação com o meu ex-noivo que durou 3 anos. Durante esse tempo, não pude deixar de notar seu desejo excessivo de me controlar. Ela tinha um desejo constante de saber todos os detalhes sobre minha vida diária e planos para o futuro. Qualquer ligeiro desvio do que ela esperava a deixava muito irritada. Ela justificou seu comportamento dizendo que era devido à sua experiência anterior de relacionamento, o que a faz ter medo da traição. Mas nunca traí a confiança dela e não cometi nenhuma ofensa, então suas ações pareciam completamente incompreensíveis. O comportamento do meu noivo em relação à nossa agenda tem sido uma preocupação há muito tempo. Anteriormente, era fácil coordenarmos o tempo de descanso. Ela coordenou planos comigo de boa vontade quando eu disse que ela tinha um dia livre. Mas à medida que nosso relacionamento progredia, notei uma mudança no comportamento dela. Ela ficou irritada quando perguntei sobre seu emprego, ou já tinha planos e não queria alterá-los. Além disso, ela me ofereceu um trabalho extra para economizar dinheiro para o casamento, o que me pareceu estranho. Além disso, houve casos em que ela mudou abruptamente nossos planos, referindo-se a assuntos repentinamente urgentes que exigiam sua atenção. Isso me deixou desconfortável, como se ela estivesse evitando deliberadamente a comunicação comigo.
Quando sugeri que ela entrasse e deixasse alguma coisa, ela insistiu que não era necessário e se ofereceu para retirá-la em determinado horário. Apesar de tecnicamente morar com a mãe, ela passa um número significativo de noites na minha casa todas as semanas. Mas a situação tomou um rumo intrigante quando ela me pediu um cronograma para fazer planos e percebi que ela estava trocando mensagens de texto com outra pessoa. Pela natureza da minha atividade, tenho a oportunidade de tirar férias posteriormente caso ultrapassem as 40 horas. É importante ressaltar que mantenho uma estreita amizade com o irmão dela e nosso relacionamento permanece o mesmo. Escrevi-lhe uma mensagem na qual expressava o meu desejo de preparar algo realmente especial para ela antes do nosso aniversário e fazer uma surpresa agradável. A surpresa acabou sendo uma estadia maravilhosa em um hotel em Chicago, uma visita a uma emocionante partida do White Sox, um conhecimento de um interessante museu de ciências e um deleite com o melhor sushi, embora não o mais caro. Curiosamente, ela e o irmão trabalhavam para uma empresa que produzia diversos produtos. Meu irmão estava envolvido na produção desses produtos e ela era responsável pelo departamento de entrega. Felizmente, ela teve a gentileza de compartilhar seu horário de trabalho comigo. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Eu não sabia que ela estava secretamente evitando horas extras de trabalho. Seu horário de trabalho consistia em longos dias de segunda a sexta-feira. Cada dia durava 12 horas, com exceção da quarta-feira, quando ela trabalhava apenas metade do dia. Estranhamente, na mesma época em que começou a demonstrar comportamento controlador, ela começou a tirar folgas quartas-feiras. Felizmente, acumulei alguns dias de folga para poder tirar um dia de folga na quarta-feira. Vários dias se passaram e finalmente chegou a quarta-feira. Vesti meu terno de trabalho e fui trabalhar, presumindo que ela também sairia para trabalhar. Como nosso complexo residencial estava localizado na mesma rua de saída, tive uma boa visão do shopping localizado bem em frente. Decidi estacionar o carro na parte de trás e esperei pacientemente. Demorou cerca de 1 hora quando vi um Mustang vermelho visível decorado com um adesivo na janela traseira. Este carro pertencia ao primo dela por casamento, que era sobrinho do padrasto. Eles estavam ligados não apenas por laços familiares, mas cresceram muito próximos, como irmãos. Ele constantemente se dirigia a ela como sua irmã. Além disso, tomei uma série de precauções para me preparar. Coloquei um laptop Acer Aspire 7720 desatualizado em nossa mesa, posicionado de forma que tivesse vista para a sala, entrada do quarto, banheiro e cozinha. Configurei o laptop para acesso remoto e ativei as notificações sobre qualquer movimento registrado pela webcam. No laptop foi instalado um programa que ativou a webcam e imediatamente me enviou um e-mail caso houvesse algum movimento na zona de visibilidade. No passado, as webcams não tinham a capacidade de enviar notificações. Em vez disso, um programa especial foi instalado nos laptops que monitorava a atividade da tela. Quando o movimento da webcam foi detectado, uma mensagem foi enviada. Isso me forçou a usar o acesso remoto para assistir vídeos ao vivo. Outro programa que usei foi o TeamViewer, que pode ser comparado a uma versão anterior de aplicativos como o Cocos. O TeamViewer é usado principalmente na área de TI e fornece conexão remota ou assistência para a solução de problemas. Tudo o que era necessário era um endereço IP. Antigamente, não era possível transmitir ao vivo, então dependia do programa TeamViewer instalado no meu laptop. Este programa permitiu-me partilhar uma gravação de vídeo do meu ecrã com outras pessoas, o que me deu a oportunidade de demonstrar tarefas relacionadas com o computador. No entanto, a qualidade do vídeo era bastante baixa, com frequência de reprodução de apenas 10 quadros por segundo. Apesar desta limitação, consegui reunir informações suficientes observando alguns movimentos e expressões faciais na tela. Considerando que suas intenções poderiam ser inocentes, presumi que ele tivesse passado por aqui para trazer algo ou oferecer ajuda, como costumam fazer seus familiares. Naquele momento, apareceu uma mensagem oferecendo acesso remoto ao laptop. Ele entrou na sala sem hesitação aparente,
e ela começou a desabotoar a camisa dele e a beijá-lo. Rapidamente gerei um link exclusivo para gravação de vídeo ao vivo usando o programa TeamViewer. Criei simultaneamente uma conversa de texto em grupo com familiares e amigos, organizando discretamente essas ações. A conexão à internet, que custa $149 por mês, tem uma velocidade extremamente rápida de 50 megabytes por segundo. Com smartphones à disposição, meus familiares puderam acessar facilmente o link em seus navegadores. Este link continha informações sobre o relacionamento íntimo da minha noiva com a prima dela dentro do meu apartamento. Mas nem todos os membros da nossa família sabiam desta descoberta perturbadora. Sua mãe e sua tia, versadas em tecnologia, puderam visualizar facilmente o conteúdo do site. Infelizmente, o irmão dela não pôde ver como ele estava porque ele estava no trabalho e a irmã dela estava em uma posição semelhante. Além disso, seus primos não tinham smartphones na época, então não podiam acessar o link. Nosso grupo de amigos, direi, era uma companhia animada de jovens, muitos dos quais familiarizados com smartphones e com acesso ao Wi-Fi. Mas naquela época havia uma restrição. Apenas 10 pessoas poderiam participar de uma mensagem em grupo. Para quem tinha Sprint ou Nextel, foi bem caótico. Mas, felizmente, todos nós da vizinhança tínhamos 8 Além disso, meu programa de backup só conseguia salvar mensagens com fotos, e nessa época as mensagens em grupo eram salvas como individuais, o que criava uma situação bastante confusa. O programa não salvou as mensagens da mídia, por isso minha ex e seu primo não puderam visualizá-las. Mesmo sabendo da mensagem do grupo, eles estavam ocupados e não se preocuparam em verificar seus telefones. Em vez de esperar ou encontrar um local mais privado, como um quarto, preferiram realizar atividades íntimas diretamente no sofá. Compartilhei um link para o site tanto no chat em grupo dos nossos amigos quanto no chat em grupo da família, que incluía sua avó idosa. Mas devido à idade, ela mal entendia como usar a função de chat. Tudo aconteceu em poucos minutos. O toque incessante do telefone perturbava a calma. Amigos e parentes ligaram. O curso irreversível dos acontecimentos se desenrolou de tal forma que não tive como voltar atrás. Enquanto isso, seu telefone vibrava incessantemente, mas ela não prestava atenção. Só depois da quarta ou quinta ligação é que decidiram fazer uma pausa. Rapidamente escrevi uma mensagem de texto para o grupo, na qual revelei um segredo intrigante. Kit, pseudônimo de seu nome verdadeiro, e Dobby, pseudônimo de seu nome verdadeiro, estavam envolvidos em algum caso não resolvido dentro das paredes do meu apartamento. É importante dizer que no local onde moro tenho a possibilidade de registrar secretamente o que está acontecendo no meu próprio apartamento. Eu tinha todo o direito legal de morar em um prédio residencial. Não estava previsto no contrato de locação e ele também não morava no mesmo local. Consequentemente, ela não tinha autoridade para convidá-lo às minhas instalações. É importante observar que o estado em que moro me permite registrar ações dentro do meu espaço pessoal, mesmo que nenhuma outra pessoa resida oficialmente lá. Eu era a única pessoa listada no contrato de locação, pois ela tinha um acordo único com o local de residência da mãe. Esta circunstância surgiu devido ao fato de ela ter sido condenada à liberdade condicional por um caso insignificante. Como resultado, não pôde ser incluído no contrato de arrendamento. É importante ressaltar que ela não morava no meu apartamento. Em vez disso, ela às vezes ficava comigo várias noites por semana. Dada a natureza da minha agenda, que ocupava principalmente a tarde e a noite, nosso tempo juntos era limitado. Para cumprir os requisitos do período experimental, teve de registrar oficialmente o seu local de residência como endereço da mãe. Isto foi evidenciado pelo seu bilhete de identidade, inscrições no cartão de liberdade condicional, bem como pela ausência de correspondência ou pertences pessoais em minha casa. Na verdade, ela guardava apenas algumas mudas de roupa e pertences pessoais ali. Ressalte-se que o prazo de sua pena suspensa não foi determinado. Logo ela encontrou seu chefe sobre a perda de dinheiro.
Apesar de ela insistir para que não os levasse, o patrão a acusou de roubo e denunciou o ocorrido às autoridades. Como resultado, ela foi condenada a 6 meses de liberdade condicional e obrigada a prestar serviço comunitário. Mas as circunstâncias da pena suspensa foram injustas devido a um mal-entendido com o patrão. Inicialmente, o patrão orientou-a a levar o depósito ao banco, mas, infelizmente, a sacola com o dinheiro havia sumido. Sem saber disso, paguei uma viagem que ela planejava fazer a um estado vizinho para o festival. Mas, ao retornar, a patroa decidiu injustamente que ela havia usado o dinheiro que faltava para a viagem. Esta falsa acusação levou-a a ser condenada à liberdade condicional, o que lhe causou grande sofrimento e privações. Ela foi acusada e um processo criminal foi aberto, pois acreditavam que ela era a culpada. A bolsa de armazenamento escorregou acidentalmente e ficou presa entre a cadeirinha e o console. Quando alguém ajustou o assento, ele rasgou porque entrou no mecanismo deslizante. Quando encontramos a sacola, imediatamente a devolvemos e explicamos a situação. Embora todo o dinheiro estivesse são e salvo, parte dele foi danificada. Apesar disso, a proprietária, que se revelou uma especialista bastante irritada na área de AVAC, não acreditou nas nossas explicações e continuou a acusá-la. Felizmente, o juiz foi compreensivo, especialmente depois de apresentarmos provas que apoiavam a nossa versão. Para confirmar a sua responsabilidade, a pessoa apresentou o comprovativo do pagamento de todas as despesas. Na verdade, eles a informaram que se ela não tivesse problemas e atendesse aos seus pedidos, as acusações seriam retiradas. Para fortalecer sua posição, ela participou de extensos serviços comunitários. Mas a ausência de indicação no contrato de arrendamento e a presença de um endereço postal distinto, que considerava o seu local de residência principal, dificultaram a fixação da sua qualidade de inquilina oficial. Além disso, ela estava em liberdade condicional por uma acusação aparentemente injusta, e como resultado sua sentença foi de cerca de 6 meses. Em vez do Alabama, o cenário desta história é completamente único. Ela se desenvolve em um aglomerado de pequenas cidades localizadas próximas umas das outras e que lembram cerca de 5 ou 6 assentamentos agrícolas. Estas cidades estão rodeadas por vastos campos agrícolas que se estendem ainda mais. Mas a principal coisa que distingue este lugar são as inúmeras instalações nucleares localizadas nas imediações dele. Sendo uma importante fonte de eletricidade para a região metropolitana de Chicago, são de grande importância para o seu fornecimento de energia. Eles pararam abruptamente o que estavam fazendo quando ela recebeu um telefonema da mãe de sua prima, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ela ligou viva voz e eu juro, as primeiras palavras que a mãe dele pronunciou foram: "Pare com seu relacionamento íntimo com meu filho." Ambos os interlocutores congelaram no lugar e ela tentou falar gaguejando no meio de uma palavra perguntando: "O que você quer dizer?" Além disso, a mãe disse que a transmissão ao vivo por mim iniciada foi transmitida para toda a sua família. Em pânico, ela recolheu apressadamente todos os travesseiros do sofá. Ela fechou os olhos apressadamente, percebendo que foi incluída na mensagem do grupo e recebeu uma mensagem. A curiosidade tomou conta e ela decidiu abri-lo, entendendo rapidamente a origem do vídeo. Sentindo-se estranha, ela imediatamente fechou. Naquele momento, seu primo, tentando se vestir às pressas, tropeçou e sem querer bateu a cabeça na minha mesinha de centro, deixando uma marca perceptível. Enquanto isso, fui até a entrada do conjunto residencial para me despedir dele. Quando ele me viu, ele congelou e começou a chorar, pedindo desculpas repetidamente. Tomei uma decisão infeliz ao me envolver em uma briga desagradável que poderia levar a consequências legais. Felizmente, a situação não evoluiu devido ao facto de ele ter invadido o território da propriedade privada sem autorização. Neste complexo, nenhuma sinalização de entrada foi instalada a cada 30 pés. Como resultado, travamos uma luta física um com o outro. Durante a luta, sem querer, causei-lhe danos significativos à saúde, resultando na quebra de um dente, nariz e osso orbital. Por sua vez, seus golpes fortes quebraram meu braço,
e ele próprio me atingiu na orelha e na lateral da cabeça com tanta força que provocou alterações visíveis e dissecção da orelha. Nesse sentido, tive que usar gesso para ajudar no processo de cicatrização. É importante notar que também enfrentei as consequências do meu ataque a ele. Ele levou um estilo de vida imprudente e caótico, o que inevitavelmente levou a seus próprios problemas. Embora eu mesmo tenha sido ferido, ele sem dúvida teve as consequências mais graves. As autoridades que chegaram ao local reconheceram que eu era um participante legítimo nos acontecimentos. A este respeito, ele decidiu retirar as acusações de agressão que anteriormente tinha apresentado contra mim. Em resposta, também decidi retirar as acusações contra mim. Posteriormente, conversei com a administração do nosso complexo residencial. Eles concordaram em retirar dele as acusações de entrada ilegal no apartamento. Nem ele nem meu ex eram inquilinos deste apartamento. Dados os problemas que tem, ele decidiu não agravar a situação. Durante a briga, sofri ferimentos, um ferimento na mão, um lábio inchado, orelhas esmagadas e ele, ausência de um dente da frente, nariz quebrado e danos na órbita ocular. Mais tarde, entrei no apartamento, onde ela estava visivelmente chateada e chorando. Dei uma hora para ela arrumar as coisas, pois tudo o que havia no apartamento, exceto roupas, cosméticos e utensílios de cozinha, era meu. Infelizmente, sua mãe não a deixou se mudar, sentindo-se envergonhada. O irmão dela era da mesma opinião e até a mãe da prima expulsou o filho. Rumores sobre esse incidente se espalharam rapidamente por toda a cidade, e como resultado ela foi deliberadamente evitada. Além disso, é importante ressaltar que ela se vingou ao máximo, tentando sacrificar meu gato. Este incidente me forçou a entrar em contato com a polícia com uma declaração sobre suas ações. Como mencionei anteriormente, estive perto de ser acusado de agressão devido a uma altercação física com um primo dela. Além disso, esqueci de contar a ela que fui acusado de assédio relacionado a um relacionamento anterior, mas essas acusações foram retiradas porque decidi compartilhar o vídeo com a família dela. Infelizmente, ela já estava em liberdade condicional por um delito menor, e minhas ações só pioraram a situação dela. Admito que não sou totalmente perfeito, mas desenvolvi habilidade para resolver problemas de forma justa e equitativa. Alguns anos se passaram e eu me encontrei em um relacionamento com meu atual cônjuge. Após a chegada de um dos convidados que pretendia comemorar meu aniversário, minha ex-mulher dirigiu-se aos bares em estado de forte embriaguez alcoólica. Em estado de embriaguez alcoólica, ela se aproximou de mim, querendo corrigir suas ações passadas. Mas eu não respondi com as palavras mais gentis, pedindo-lhe que me deixasse em paz. Isso levou a um desenvolvimento violento dos acontecimentos quando ela começou a chorar, ficou cada vez mais irritada e acabou jogando um copo em minha direção. Minha atual esposa, tendo tomado medidas rapidamente, agarrou-a pelos cabelos e a acompanhou à força para a rua, dando-lhe um forte tapa na cara. Infelizmente, a este incidente seguiram-se mais 3 reuniões, durante as quais ela se recusou a devolver as minhas chaves e até desapareceu com o meu querido animal de estimação. Cuidei do microchip do meu gato antes mesmo do início do nosso relacionamento, e recentemente um veterinário me contatou para verificar as informações, mas como a pessoa indicada no microchip não era eu, intervi antes de tomar qualquer providência. Antes, pedi ao administrador que confirmasse a identidade da pessoa indicada, descrevendo-a como uma mulher de cabelos castanhos e busto perceptível. A recepcionista confirmou a descrição e continuei a explicar-lhe a situação e os acontecimentos ocorridos. Uma pessoa que às vezes usava substâncias proibidas e estava associada aos mesmos círculos sociais que nós concordou em usar expressões depreciativas em seu discurso. Isso criou problemas adicionais, mas no final a situação parou depois que eu a avisei que poderia informar as autoridades sobre seu roubo, e o veterinário alertou sobre a necessidade de envolver a polícia em relação à crueldade contra animais. Ela acabou se mudando para outro estado e se casou com um bombeiro. Atualmente ela trabalha como paramédica de ambulância em Louisiana. Às vezes, a ideia de casar com primos é mencionada em tom de brincadeira.
Essa ideia foi sutilmente sugerida no convite de casamento, posteriormente confirmado pelo irmão. Curiosamente, o convite indicava apenas o local do casamento, Louisiana, o que pode não ser tão importante, e a família pode ser uma forma de passar o tempo. Curiosamente, ainda tenho as mensagens que troquei com o irmão dela, fotos do meu gesso quando meu braço foi quebrado e acho que uma cópia do boletim de ocorrência. Esta declaração registrou sua tentativa de sacrificar meu gato devido à sua recusa em devolver a chave reserva do meu apartamento. O depoimento à polícia estava relacionado ao roubo do meu gato, que é considerado minha propriedade. Acredito firmemente que o irmão dela, com quem ela tinha um relacionamento tenso, informou ao atual marido sobre sua infidelidade anterior. Quanto ao primo, não tenho certeza do seu envolvimento e não desejo conduzir uma investigação mais aprofundada. Não lhe dei chance de explicar por que não o encontrei novamente. Além disso, nem sequer lhe dei oportunidade de se explicar. Tomei a decisão de romper completa e permanentemente meu relacionamento